Sabe, temos que continuamente manter a nós mesmos e as nossas mentes focados em um propósito de ministério. Por que estamos fazendo o que estamos fazendo? Por que estamos no ministério? Nunca pare de lembrar a si mesmo que o dia está chegando sobre o qual a Bíblia declara que todos deveremos estar diante do trono de julgamento de Cristo. De forma que todos vão receber referente a tudo que foi feito no seu corpo. O que quer que você tenha feito no corpo de Cristo será apresentado a você. A Bíblia diz que se agirmos corretamente, receberemos recompensa. Paulo diz a nós: corram de tal forma que o alcanceis. Corram por um propósito. Para ganhar diante do Senhor. Sempre lembre a você mesmo: este mundo não é o fim. Estamos fazendo isso para um propósito maior. Aleluia! Então, se você constantemente tem isso diante de você, isso vai te guiar em tudo que você faz, na vida que você vive. Aleluia! Com isso, eu gostaria de dar as boas-vindas a vocês ao curso de reciclagem pastoral de 2014, o nosso ano de grandeza. Você pode sentar. Eu creio que os diferentes programas que já tivemos ajudaram a colocar todos no curso com respeito a aonde essa conferência vai nos levar, nos preparando para tudo o que o Senhor tem para nós. Sabe, deve se preparar para o sucesso. O sucesso não é um acidente. Qualquer tipo de sucesso. Seja com alguém que age na política ou alguém dos negócios ou algum tipo de comércio, o sucesso não é um acidente. Deve se preparar para ele. O futuro pertence àqueles que se preparam para ele. Você não pode apenas esperar que vai acontecer. Não acontece assim. Há várias coisas boas que podem acontecer a você ao longo do caminho da vida, sem que se prepare para elas. Mas isso é algo como colher laranjas que caem da árvore. As melhores não caem assim o tempo todo. Vem, você tem que pegá-las da árvore. Vem. Então você não pode esperar que as coisas boas caiam sobre você. E cada um de nós foi definido por Deus para ser bem-sucedido. Nós somos a descendência de um sucesso. Nosso Pai Celestial é um sucesso. Jesus Cristo é um sucesso.
E se você é a sua descendência, você não pode ser nada menos. Mas sabe, só porque você tem os genes em você não quer dizer que você vai viver no chamado. Você tem que fazer algo para isso. Por exemplo, a Bíblia diz que Jesus Cristo morreu por todo o mundo. A obra da salvação foi consumada e se tornou disponível para todos no mundo. Então, como pode ser que algumas pessoas vão para o inferno? Porque não aceitam isso. Não foi culpa de Deus. Não é que a salvação não era adequada. Eles apenas não aceitaram isso. E alguns não ouviram. A Bíblia diz: como ouvirão sem um pregador? Veja, se eles não ouvem, não podem acreditar. Se não acreditam, não podem ser salvos. Veem. Eles têm que ouvir para crer. Eles têm que crer para serem salvos. E a única forma de ouvir é se alguém disser a eles, é o que a Bíblia diz: como ouvirão se não há quem pregue? Talvez eu deva refrescar a sua mente, é um curso de reciclagem pastoral, não é? Então eu vou reciclar sua mente com essas passagens. Livro de Romanos, capítulo 10. Vamos ler a partir do verso 17. Ele diz: então a fé vem por ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Próximo verso. Mas eu digo, eles não ouviram? Sim, por certo, o som foi por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Aleluia. Vem. Você pode dizer, eles não ouviram? Mas não é assim que é. É verdade que a fé virá pelo ouvir? Deixa eu mostrar outra parte antes de ir para esta área. Vá para Romanos capítulo 1. E eu quero que vocês leiam a partir do verso 18 até o verso 21. 2 vão. Pois a ira de Deus é revelada dos céus contra toda injustiça e impiedade dos homens, que detêm a verdade pela injustiça, porque aquilo que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, pois Deus mostrou a eles. Pois Deus mostrou a eles. Pois as coisas... vá devagar aí. Eu quero que meditem enquanto leem. Veja o que ele diz. Pois as coisas invisíveis dele, desde a criação do mundo, são claramente vistas, sendo entendidas pelas coisas que são feitas, até o seu poder eterno e divindade, de forma que eles são indesculpáveis. Ele está dizendo que o mundo tem testemunho suficiente, desde a criação, sobre a existência de Deus. Ele diz que as coisas visíveis são testemunhas para o invisível. Então eles não têm desculpa. Próximo verso. Porque quando conheceram a Deus, não o glorificaram como Deus, nem foram gratos, mas se tornaram vãs em suas imaginações e seus corações tolos foram escurecidos. É claro, se você continuar lendo, você vai ver outras coisas que ele fala a respeito deles. Glória a Deus. Este é o mundo do impiedoso. Mas volte para o capítulo 10, neste livro de Romanos, capítulo 10. E primeiro vamos voltar para aquele mesmo verso, 17. Porque ele é chave para o que falamos aqui. Ele diz, então a fé vem pelo ouvir,
e ouvir pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Agora, vá para o verso 13, vamos começar do verso 13, neste lugar. Mesmo livro e capítulo. Ele diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Qualquer um que chama o nome do Senhor será salvo. Ok, próximo verso. Como então invocarão aquele em quem não creram? E como vão crer naquele de quem não ouviram? E como ouvirão sem um pregador? E como pregarão a não ser que sejam enviados? Como está escrito, quão belos são os pés daquele que pregam o evangelho da paz e trazem boas novas de boas coisas. Mas nem todos eles obedeceram ao evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu no nosso relatório? E então, é claro, ele chega no verso de onde começamos. Então, a não ser que ouçam, não podem crer. A não ser que creiam, não podem ser salvos. E eles não ouvirão sem um pregador. Alguém tem que dizer a eles. E a nossa tarefa principal é pregar o evangelho. É fazer a palavra de Deus conhecida. As nações do mundo. Ele nos enviou a pregar sua palavra. É uma mensagem que você carrega com paixão. Vem, o evangelho é uma mensagem que você carrega com paixão. Paixão. Paixão genuína no seu coração. É claro, impelida pelo amor do Pai. O amor de Jesus. Sabe, um pastor ganhador de almas vai levantar um povo ganhador de almas. Se você não é um ganhador de almas, você não pode criar ganhadores de almas. Nenhuma igreja cresce sem ganhar almas. A chave para o crescimento da igreja é ganhar almas. Sabe, não há duas formas para isso. Se você não ganha almas, a igreja não cresce. A igreja cresce ganhando almas. Se o pastor tem o fogo dentro dele para ganhar almas, não importa qual tópico ele pregue, o povo será ganhador de almas. Porque lembrem, quando compartilhamos a palavra de Deus, eles não só nos ouvem, eles recebem de nós. Veem, são atraídos pela inspiração que nos impele sobre qualquer tópico ou qualquer mensagem que preguemos. Existe um poder propulsor. Veem, há uma unção, há uma inspiração do Espírito Santo, nos ajudando a comunicar, seja, como disse, não importa qual o tópico. O Espírito por trás daquele assunto também está sendo comunicado. Não só te ouvem e recebem de você. Vem, então, se você é um ganhador de almas, este fogo produzirá resultados. Então, um pastor ganhador de almas vai produzir uma congregação ganhadora de almas. É por isso que você percebe que algumas igrejas simplesmente continuam crescendo. Quer dizer, a chave é o pastor. E é por isso que os pastores, especialmente o pastor presidente, muitas vezes, à medida que você vai crescendo, você encontra uma necessidade para levantar novas igrejas e enviar pessoas. Você faz isso, você envia alguém para aquela igreja. Nunca envie um vaso que não está disposto. Vem. Nunca envie alguém assim. E não envie alguém que não é fervoroso para Deus. Porque ele vai produzir o que ele é. Ele vai multiplicar o que ele é. Pessoas não dispostas.
E você descobre que toda vez quando visita aquela igreja não está crescendo. Veja, quando você quer começar uma igreja, envie pessoas inspiradas e inspiradoras. Envie um líder forte, certo? Um líder forte. Alguém que foi treinado, que aceitou o treinamento com alegria. Não alguém que você está tentando inspirar. Não alguém que você está tentando encorajar. Nunca use o ofício de pastor como um calço para alguém que você está tentando treinar. Você põe alguém que está tentando treinar para ser pastor? Você o manda para coordenar uma igreja que acabou de começar? Isso é errado. Você vai ter problemas com essa igreja. Ela não vai crescer. Toda vez que enviamos uma pessoa inspiradora, alguém que já é um ganhador de almas, o enviamos, ele transforma a igreja numa igreja ganhadora de almas. Ele simplesmente se reproduz. Você tentando começar um grupo de homens ou mulheres na igreja, o homem que não vem à igreja, você o coloca de líder do grupo de homens. Isso vai matar tudo. Vem. Nunca use os ofícios na casa de Deus como um campo de testes para ninguém. Quando o apóstolo ele nos dá uma ideia, nos mostra como fazer, Jesus nem enviou seus discípulos até que os treinou por todos os 3 anos. Vem antes de enviá-los, e antes de enviá-los, ele também disse que esperassem até receberem o Espírito Santo. E então os apóstolos, ao fazerem diáconos, o que aconteceu? Eles apenas aceitaram pessoas que eram cheias da palavra de Deus, e cheias de sabedoria, e cheias do Espírito Santo. Foi o que eles fizeram. Não saíram pegando. Então essas coisas são muito importantes. Aleluia. Como ouvirão sem um pregador? Como ouvirão sem um pregador? Alguém tem que pregar. Então toda igreja é um centro de evangelismo. Eu quero que vocês entendam isso. Não vai começar uma igreja em algum lugar, pôr uma igreja em algum lugar, só porque você quer uma ramificação ali. Ela deve ser um centro de operações evangélicas. É isso que ela deve ser. Naquela área. É um escritório de coordenação para operações de evangelismo. Ou podemos dizer operações evangélicas. De fato, tudo tem a ver com evangelismo. Aleluia. Então, vocês se decidiram a vencer. Então precisam de um time vencedor? Vem, precisam de um time vencedor? E nenhum time vencedor pode vencer sem trabalhar junto. É simples. Você escolhe vencer e aplica os princípios do sucesso. Como eu disse, não é um acidente, não acontece do nada. Você faz acontecer. Aleluia. Você faz o sucesso acontecer. E assim será. Glória a Deus. Ok, então, vocês receberam algo até agora? Isso é apenas um ponto. Eu espero que recebam algo. Certo? Então, vamos falar sobre outro assunto. Você sabia que eu tenho pensado sobre certas coisas, sobre especialmente quando eu considero sabe, esta geração de cristãos que entendem a mensagem da fé
e a amam e vivem por ela, andam à luz dela. Às vezes eu penso que há um aspecto que eles têm a tendência de deixar para trás. E ao caminharmos na nossa jornada, mas vamos ver essa passagem e ver exatamente a área que eu apresento a vocês. Josué, capítulo 3, e vamos começar talvez, vamos começar do verso 1, tudo bem? Estão prontos? Ok, comecem. 1, 2, vão. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Próximo verso. E sucedeu que 3 dias depois os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das posições e sigam-na. Mas mantenham distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca, não se aproximem. Desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. E Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Aleluia! Viram isso? Certo, continuem. E disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todos em Israel, para que saibam como estarei com você, como eu estive com Moisés. Aleluia! E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você, como estive com Moisés. Agora, se vocês lerem na versão A Mensagem... Alguém tem a versão A Mensagem? Ok. Ele diz: está aí. Certo, leiam, está na tela. 1, 2, vão. Deus disse a Josué: hoje mesmo eu tornarei você grande aos olhos de todo Israel. Eles verão com os próprios olhos que estou com você, assim como estive com Moisés. Hoje mesmo começarei a tornar você grande aos olhos de todo Israel. Aleluia! Agora, o que é bonito aí é... não era as pessoas sentadas no acampamento, e enquanto isso Deus vindo e dizendo: muito bem, enquanto eles estão no acampamento eu te farei grande. Não. Tratava-se de cruzar o Jordão. Tratava-se de cruzar o Jordão, havia uma impossibilidade diante deles. E eles terão que fazer isso pelo poder de Deus. Vai ter que haver um milagre. Isso foi enorme. Isso foi grande. Isso vai requerer este milagre de Deus para acontecer. E estavam preparados para isso? E eles irão, a partir daqui, para o território do inimigo. Eles não vão daqui para o palácio. Eles não vão daqui para uma recepção calorosa. Não! Eles vão daqui, cruzando esse mar, na verdade o Rio Jordão, para o território do inimigo. Eles estão indo para a guerra. E Deus quer que o inimigo ouça que eles cruzaram o Jordão. Ele quer que eles ouçam.
Isso é maravilhoso. Glória a Deus. Sim. Sabe, às vezes pensamos por que essa igreja não está crescendo. Você fez tudo, alguns dos pastores aqui, você fez tudo que você achava que deveria fazer, usou todas as estratégias e aquela igreja ainda não cresce. E você pensa, o que mais eu devo fazer? Às vezes não estamos olhando para a visão espiritual de um assunto. E eu quero chamar sua atenção para algumas dessas áreas na palavra. Eu começo com 3 partes em particular da Bíblia. A primeira é Efésios capítulo 6. Vamos começar do verso 10. Eu vou ler da versão King James. Ele diz: finalmente, meus irmãos, sejam fortes no Senhor e na força do seu poder. Próximo verso. Ponham toda a armadura de Deus para que possam resistir contra as ciladas do diabo. Resistir contra as ciladas do diabo. Os estratagemas do diabo. O peso colocado. Veem, o que ele está dizendo é que o inimigo tem uma estratégia como um animal à espreita. Existe um engano do inimigo e a palavra de Deus nos diz que este inimigo está apenas aguardando. Ele está fazendo estratégias contra você. Então ele diz: ponham toda a armadura de Deus para que possam resistir contra as ciladas do diabo. Agora, ele sabe que se nós não pusermos toda a armadura de Deus, não podemos enfrentar o adversário desta forma. Aqui está um adversário experimentado. E o Senhor nos diz que ele está à espreita. Então ele diz: ponham toda a armadura de Deus para que possam resistir contra as ciladas do diabo. Próximo verso. Pois não lutamos contra carne ou sangue. Então, há algo sobre a luta que precisamos entender. E é que, aqui, ele não está apenas olhando para uma luta, por assim dizer. É tentar influenciar alguém sobre o caminho a seguir, mas não para aí. A única forma de você vencer não é apenas influenciando, você tem que manter o outro imóvel. Em outras palavras, você tem que neutralizá-lo. Vem, você tem que neutralizá-lo, derrubá-lo, como se diz. Vê, pará-lo para que ele não possa atacar mais você. Então, pois não lutamos contra carne ou sangue. Veem, o seu problema não é o seu irmão, não é a sua irmã, não é um ser humano. É isso que ele diz. Pois não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra dominadores das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual nos lugares celestiais. Maldade. Elas não têm limites. Sem limites na sua maldade. Estas são as forças que se levantam contra nós. E eis o que a Bíblia diz: pois não lutamos contra carne e sangue. Não são humanos. Ele está dizendo que há forças espirituais por trás dos humanos que podemos ver. Então ele diz: pois não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual nos lugares celestiais. Próximo verso. Portanto, tome com você a armadura completa de Deus para que você possa conseguir resistir
no dia mau. E tendo feito tudo, permanecer. Este dia mau vai vir. Não é algo que acontece a algumas pessoas. Vem de forma diferente para cada um. Ele diz, portanto, tome toda a armadura de Deus, não só um pouco dela, toda a armadura de Deus para poder resistir no dia mau. Resistir no dia mau. E tendo feito tudo, permanecer. Para que no final você ainda permaneça inabalável. Aleluia! Glória a Deus! Ok, próximo verso. Estejam, pois, firmes, cingindo-vos, e ele está começando a dizer, veem, o tipo de armas que são descritas para nós. Ele vai nos dizer que tipo de batalha é esta. Ele diz, estais, pois, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Próximo. E calcem os seus pés com a preparação do evangelho da paz. Acima de tudo, ele diz, tomando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E tomem o capacete da salvação e a espada do Espírito, a qual é a palavra de Deus. Você vê, ele não falou nada sobre a preparação mental aqui. Vocês notaram? Ele não falou nada sobre o seu exercício físico. Notaram? Isso não é uma estratégia mental? Não é para você raciocinar sobre isso. Não dá para ser muito esperto. Então isto, vamos ler de novo. Volte para o verso 14. Estejam, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, não suposições. Verdade, o que Jesus falou sobre a verdade, a tua palavra é verdade. A verdade é a revelação da palavra de Deus, não importa quanto sou esperto, o quão sábio eu penso, sabe? Não são suposições, nem histórias. Estão me ouvindo? Não é o que você leu na internet, o que leu de um jornal. Ele diz a você, verdade, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça do quê? Da justiça, não com as suas próprias obras, o quão bom você é. Você não pode contar aqui com as suas obras, você não vai contar com quão excelente, com que excelência você fez tudo certo, não cometeu erros. Ele disse vestindo o quê? A couraça da justiça. De onde vem a justiça? Cristo. Próximo. E calcem os pés com a preparação do evangelho da paz. O que isso te diz? Você deve estar no caminho. Vocês lembram quão formosos são os pés daqueles que anunciam a paz, o evangelho? Você deve estar lá fora pregando o evangelho. Se você não está pregando o evangelho, algo vai dar errado. Você não pode vencer nesta batalha. Não pode vencer. Não pode parar de pregar a mensagem e crer que está crescendo. Pregar o evangelho é uma das nossas armas. Estão ouvindo isso? Ok, próximo verso. Acima de tudo, tomando o escudo de quê? Da fé. Como você consegue fé? Não é comprando ela em algum lugar. Ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você deve ficar ouvindo a palavra. Tem que ficar ouvindo a palavra. Porque a sua fé só pode ser alimentada por ouvir a palavra. Sabem, alguém pode dizer, eu não estou indo à igreja porque estou triste. E então, se você não está vindo à igreja, como vai ter fé? Não pode ter fé. A fé vem do quê? Da palavra.
Você tem que ouvir a palavra. Tem que dar ouvidos à palavra. E onde conseguimos a palavra? Bem, você tem que se expor às áreas que a Bíblia diz que podemos ouvir a palavra. Ele nos disse uma, como as Escrituras, mas ele não disse que isso era tudo. Então ele nos disse para irmos à casa de Deus, o terreno e pilar da verdade. Devemos ir lá, porque crentes amigos têm um caminho ao ministério. Certo, devemos ir à casa de Deus. Então ele também nos disse que ele escolheu ministros, primeiro apóstolos, depois profetas, depois mestres, depois mais um, entende? Esses ministros do Evangelho que ele trouxe para a casa de Deus para ministrar a nós. Então temos pessoas que vão nos abençoar com a palavra, nos ensinar a palavra, e a fé virá para nós. Existe uma definição, existem fontes definidas da palavra de Deus para todo filho de Deus. E tudo isso que ele nos deu, porque ele diz que ele deu a uns isto e aquilo e aquilo e aquilo. O que foi que Deus deu a você? Tire vantagem disso. Estão acompanhando? Então, ele diz, acima de tudo, tomando o escudo da fé com o qual você poderá apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ele está nos dizendo que há dardos inflamados do inimigo. Estas coisas não são físicas, irmãos e irmãs. Ele já nos disse que não lutamos contra carne e sangue, e que essas são personalidades espirituais. Então, se há seres espirituais, seus dardos inflamados definitivamente não são físicos. Também são espirituais. Ok, então esta é uma parte, ainda não acabou. Vá para o próximo verso. E tomem o capacete da salvação, mais uma vez espiritual, e a espada do Espírito, a qual é a palavra de Deus. E então, verso 18. Orando sempre com toda oração e súplica no Espírito e vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Notem isso. Orando com que frequência? Sempre. Com toda oração e súplica. Vigiando com toda perseverança e súplica pelos santos. Você não ora apenas por si mesmo? Ou para você? Para coisas ao seu redor? Ele diz orando por todos os santos. De fato, ele não diz orando sempre por si mesmo. Ele diz por todos os santos. Então você ora por outros? Não importa como você está confessando sua fé e declarando a palavra, se você não está fazendo isso, não pode vencer. Ele não disse que alguns de nós lutam contra carne e sangue. Somos todos nós. E ele não disse que não lutamos. Não, ele nos disse contra quem lutamos. E você percebe que isso às vezes acontece com, às vezes até membros da igreja. Você descobre que um membro que costumava ofertar muito já não tem mais nada. Às vezes, eles não estão ouvindo a palavra, ok? E isso, sabe, eu digo às pessoas, parceiros que são doadores, sempre deem ouvidos à palavra. Estejam sempre na casa de Deus, porque quando você dá a Deus, não ache que Ele vai olhar para a sua oferta e dizer, agora tudo bem. Porque você é um doador, não vai ter problemas. Satanás não vai te tocar. Ele não diz isso. Não, você é um candidato para ataques satânicos. Então devemos ouvir a palavra como todos os outros. Então, às vezes, você descobre que os negócios deles estão sendo atacados, as suas finanças podem estar sendo atacadas. Mas o que o pastor fará sobre isso? Você vai e diz para ele semear de novo? E ele semeia? Mas isso não para o ataque? Por quê? Porque ele nos ensinou isso. Não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, governantes das trevas deste mundo, maldade espiritual nos lugares celestiais. Então ele diz, portanto, eu digo a vocês,
Ofertem. É isso que ele diz? Dar é bom. Vai funcionar para você, te dar muitos resultados, mas nem todos os resultados. Você não pode deixar isso fora. Não pode deixar isso de fora. Alguns pastores têm que perceber que a igreja tem esta batalha. E os cristãos individualmente têm a mesma batalha. Isso pode parar o crescimento da igreja se não fizer nada sobre isso. Você se espanta? Como isso acontece? Eu vou explicar para vocês rapidamente. Você sabia que, assim como Deus atribui anjos à sua vida, a Bíblia diz que cada um de nós tem anjos? Quando foi que os seus anjos chegaram? No dia em que você nasceu nesse mundo, Deus atribuiu um anjo a você. Ainda bebê, a partir do dia em que você nasceu, houve um anjo atribuído a você. E deste anjo, a primeira responsabilidade era proteger você e garantir que no processo do tempo você ouvisse e recebesse o Evangelho para a sua salvação. Essa era a tarefa principal deste anjo. Todo ser humano que nasceu neste mundo tem um anjo atribuído a você. Jesus disse: as criancinhas têm anjos que veem a face do Pai o tempo todo. Foi o que Jesus disse. Então descobrimos por Jesus. Então, desde quando criança, havia um anjo. À medida que você progride, dependendo das coisas que Deus determinou para você fazer, haverá mais anjos só para você. Então, vamos olhar para o outro lado. Satanás também tem demônios atribuídos. Cuja responsabilidade principal desde que você é uma criança é devorar, destruir, enganar e te afastar do caminho da justiça. Esta era a tarefa principal deste demônio. A Bíblia nos conta sobre a mulher prestes a dar à luz a uma criança no livro de Apocalipse. O inimigo, o diabo, estava lá esperando para devorar a criança. Esperando para pegar a criança. Então, desde criança, ela ia dar à luz o menino e aquele diabo estava ali esperando desde o tempo do nascimento. Você acha que era exclusivo daquele? Não. Ele apenas nos mostra o modus operandi de Satanás. Então, só porque você serve a Deus, não quer dizer que Satanás está bonzinho com você. Vem, isso não faz dele seu amigo. Aleluia. Então anjos são atribuídos a você e demônios são atribuídos a você.
A mesma coisa para famílias. A mesma coisa para igrejas. Veem, há anjos atribuídos a uma igreja e há demônios atribuídos a uma igreja. E entre os anjos ao principal e entre os demônios ao principal. Por exemplo, se você estudar o Evangelho de Marcos, no capítulo 5, a Bíblia nos diz como aquele homem possuído por demônios em Gadara, a Bíblia diz que ele se cortava com pedras, um louco maníaco, ninguém podia segurá-lo. A Bíblia diz que frequentemente o amarravam com cordas e correntes e ele quebrava. E se tornou tão violento que ninguém passava por aquele caminho. Até que Jesus veio naquele caminho e começou a dizer. Se você estudar corretamente, vai ver que Jesus começou a falar com aquele demônio desde longe. E o demônio não saiu imediatamente. E o homem começou a correr em direção a Jesus. Jesus já tinha falado ao demônio, o demônio não saiu. E o homem correu em direção a Jesus. E quando ele chegou em Jesus, ele disse, qual o seu nome? E o homem, vejam, havia muitos demônios naquele homem, mas o homem estava possuído por um. Então o demônio, chefe, falou. Quando Jesus disse qual o seu nome, ele não disse quais os seus nomes. Ele disse qual é o seu nome, se referindo ao demônio principal. Ele disse, meu nome é Legião, pois somos muitos. Jesus mandou ele sair e ele disse, por favor, não nos mande para fora do país. Deixe-nos ir para os porcos. Havia cerca de 2.000 deles. E Jesus os deixou ir. Eu falo dos porcos. Jesus os deixou entrar. Uma legião sabe, muitas pessoas têm diferentes imagens para uma legião. Eu acho que é um nome que define vários milhares. Alguns dizem que é algo como 3.000 e eu já vi outros que dizem 36.000, sabem? Então, qualquer lugar entre os dois, você pode tirar a sua média. Vem. Então, talvez 2.000, 14, 15, 18.000 e... Bem, é um monte de demônio em uma pessoa. Veja, esse homem tinha esses demônios nele, mas um abriu a porta para todos os outros. E quando Jesus disse para saírem, todos saíram. Mas tantos em apenas um homem. Aleluia. Ok, então, a outra ocasião... Certo, antes de irmos lá, deixa eu ler algo aqui. Livro de Daniel. Daniel capítulo 10, vamos ler do verso 1. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, uma coisa foi revelada a Daniel, cujo nome se chamava Beltesazar. E a coisa era verdadeira, mas o tempo estabelecido era longo. E ele entendeu a coisa e tendo entendimento da visão. Naqueles dias eu, Daniel, então ele nos conta a história em primeira pessoa. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei por 3 semanas inteiras. Quantos dias nós temos em 3 semanas? Vamos. 21, certo? Ok. Eu não comi pão desejável. Alguém me disse que estava fazendo um tipo de jejum. E eu disse, que tipo de jejum? Ah, o tipo de jejum de Daniel. Que tipo de jejum é esse? Ele disse, bem, eu como de tudo, menos do que eu gosto. Ele disse, quando Daniel jejuou, ele não comeu pão desejável, ou seja... Bem, eu não sei sobre isso. Então, ele disse, eu não comi pão desejável, nem veio carne, nem vinho à minha boca. Então, ele não estava comendo pão desejável. Eu não acho que era disso que ele estava falando, sabe, mas... Então eu não sei que tipo de jejum você faz. Nem me ungi com óleo algum, até que 3 semanas inteiras se cumpriram. 4.
E no dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio que é o Tigre, então eu levantei os meus olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como o berilo, e o seu rosto como um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido. E a voz das suas palavras era como um estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, não obstante caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras. E quando ouvi a voz das suas palavras, então caí num profundo sono com a minha face em terra. E eis que uma mão me tocou e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. E ele me disse: ó Daniel, homem muito amado, entende as palavras que agora falo a ti e fica de pé, pois a ti eu fui enviado. E quando ele falou essa palavra a mim, me levantei tremendo. Então ele me disse: não tema, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, as tuas palavras foram ouvidas, e eu vim por causa destas palavras. No primeiro dia, 3 semanas atrás. Desde o primeiro dia, 3 semanas atrás, quando começou a orar, suas palavras foram ouvidas. E eu fui enviado. 3 semanas atrás, onde esteve? Esse homem jejuou por 3 semanas, mas no primeiro dia que começou, Deus ouviu a sua voz. Próximo verso. Ele diz: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio me ajudar, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Eu quero esse versículo na NVI, tem uma palavra que eu quero que vocês vejam. Porque é exatamente o que diz. Ele diz: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido. Eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Eu quero que notem algo. Havia o príncipe da Pérsia e havia o rei da Pérsia. Olhe lá. A versão em português NVI diz reis, mas a versão em inglês diz rei. O príncipe da Pérsia resistiu a ele. E eles o seguraram em detenção com o rei da Pérsia. Este não é o rei do reino terreno da Pérsia. Este é o príncipe do reino das trevas colocado sobre este reino. É um ser espiritual que deteve um anjo por 21 dias. Até o anjo teve que confessar que ele foi impedido. Veja, ele disse: eu estava lá. Eu estava preso lá. Ele disse: porque eu fui impedido ali. Miguel teve que vir ajudá-lo, libertá-lo. E Miguel continuou na luta. Enquanto ele foi atender esse homem depois de 21 dias. Ele diz: eu fui impedido.
Próximo verso. Agora eu vim explicar a você o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão diz respeito a um tempo que ainda há de vir. Próximo. Quando ele me disse isso, prostrei-me rosto em terra sem conseguir falar. Glória a Deus. Certo, vá para o verso 20. Vamos voltar para King James, verso 20. Então ele me disse, sabes por que eu vim a ti, e agora eu vou voltar para lutar com o príncipe da Pérsia? E saindo eu, eis que irá o príncipe da Grécia. Vocês estão acompanhando? Ele diz a Daniel, eu espero que entendam. Veja, ele entrega a mensagem a Daniel e Daniel diz, certo, entendo. Ele diz, ok, eu vou voltar para a luta. Essa luta começou 21 dias atrás. E ainda está lá. Porque no primeiro dia, que Daniel começou a orar 3 semanas atrás, esse anjo foi enviado. E eles o deteram nas regiões celestiais. E lutaram com ele por 21 dias, até que Miguel veio, libertou ele, permaneceu naquela luta, e agora ele vai voltar para aquela luta. Porque ele tem que voltar para aquela luta, está aqui. Ele diz, e agora eu vou voltar para lutar com o príncipe da Pérsia. Ele diz, agora eu vou voltar para lutar, não porque ele não poderia ir para o céu sem a luta. Alguns dizem, ou ele tem que voltar por aquele mesmo lugar. Não é essa a razão. Ele vai voltar para lutar com o príncipe da Pérsia. Ele diz, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Ele está nos dizendo que o reino grego vai substituir o reino persa, porque ele teria retirado o príncipe da Pérsia. Ele vai lutar com o príncipe da Pérsia, derrotá-lo. Mas ele sabe que haverá outro atribuído. E na verdade, no reino terreno, pouco depois disso, houve a queda do Império Persa. E então, o Império Grego entrou com Alexandre o Grande, que estava sendo aprontado pelo príncipe da Grécia. A Grécia, o príncipe da Grécia. Foi esse que trouxe Alexandre o Grande no reino terreno, mas ele estava manipulando as coisas no reino do espírito. E esse jovem Alexandre o Grande derrotou todo o exército que veio na frente dele. No reino do espírito, havia uma força invisível. E a Bíblia diz que não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, governadores das trevas deste mundo. Ele chama dominadores. E o mais alto deles, as maldades espirituais nas regiões celestiais. Então os dominadores estão próximos a eles? Aleluia. Então, sabe, isso foi antes de Jesus vir. Quando Jesus veio, ele também teve que batalhar com essas forças das trevas. Ele teve que fazer. Ele teve que lutar com estas forças das trevas. E a Bíblia nos diz que Jesus
os derrotou. E então ele diz: toda a autoridade é dada a mim no céu e na terra. Aleluia! Não apenas na terra, mas ele diz: no céu e na terra, toda a autoridade. Jesus recebeu toda a autoridade. Toda a autoridade foi conferida a Jesus, entregue a Jesus. Ele recebeu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo todo joelho se dobre, das coisas e seres na terra, das coisas e seres no céu, e ele inclui debaixo da terra. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, se isso é verdade, vamos ver algo. 2 Coríntios capítulo 10, vamos começar no verso 3. Às vezes você encontra uma onda de doença em certos lugares, certas localidades. E então os pastores têm que estar sensíveis. Se você orar no Espírito, você conseguirá discernir certas coisas. Mas se você não ora, não vai discerni-las. Não vai discernir. Pois embora andemos na carne, nós não batalhamos segundo a carne. Próximo. Pois as armas da nossa batalha não são carnais. Notaram? Pois as armas da nossa batalha, ele diz que é uma batalha. Ele não diz que a batalha acabou, ele diz há uma batalha. Pois as armas da nossa batalha. Pois as armas da nossa batalha não são carnais, mas poderosas em Deus, para derrubar fortalezas. Fortalezas. Lançando fora imaginações. Aleluia. E toda coisa alta que se exalte contra o conhecimento de Deus, e trazendo cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Ele diz que nossas armas são poderosas pelo Espírito Santo. E nós temos que usá-las. Temos que usar estas armas em oração. Temos que usá-las. Vamos de novo. Ele diz: pois as armas da nossa batalha não são carnais, mas poderosas em Deus para derrubar fortalezas, lançando fora imaginações e toda coisa alta que se exalte contra o conhecimento de Deus. Toda coisa alta que se exalte contra o conhecimento de Deus. Coloque, por favor, a versão amplificada. Vamos ler a partir do verso 3, a tradução amplificada. Pois embora andemos, vivamos na carne, ou seja, no corpo humano, não estamos indo na nossa batalha de acordo com a carne usando meras armas humanas, pois as armas da nossa batalha não são físicas. Não são armas de carne e sangue, mas são poderosas diante de Deus para a derrubada e destruição de fortalezas. Aleluia! Para a derrubada e destruição de fortalezas. Próximo. Em tudo que refutamos argumentos e teorias e raciocínios, argumentos, teorias e raciocínios, e todo orgulho e altivez que se levante contra o real conhecimento de Deus, e levamos todo pensamento e propósito cativos à obediência de Cristo. Aleluia! Então temos armas para esta batalha. E olha o que ele diz, esta batalha existem argumentos, teorias, raciocínios.
E então aqueles que se levantam contra nós em orgulho. Então ele está nos mostrando as diferentes formas com as quais Satanás trabalha contra nós. Porque você acha que, se você está indo bem em um certo nível na sua localidade, os jornais locais começam a falar de você? Por que você acha que isso acontece? Você acha que é só por eles mesmos? Não, são forças. Mas ele também diz que nenhuma arma forjada contra você prosperará. Mas você também deve saber como usar as armas da nossa batalha, porque estamos engajados numa batalha. Você ora, semeia, evangeliza e ainda no domingo, você continua com o mesmo número de 3 meses atrás. E você acha que não há nada errado? Não, você tem que fazer algo. Fazer algo sobre isso. Um certo pastor disse que ele tinha acabado de chegar ao pastorado e um dia ele estava orando na igreja, jejuando e orando. E enquanto ele orava, ele sentiu como se houvesse alguém no salão da igreja com ele. Ele estava sozinho orando na igreja. E ele começou a sentir a presença de outra pessoa. Então ele simplesmente achou que havia alguém lá. Mas ele continuou orando porque não queria se distrair. Finalmente, por causa do barulho, da distração, ele decidiu olhar quem era. Quando ele se virou, o que ele viu foi esse cara enorme em pé ali, com a cabeça de um porco. Era um demônio. E ele disse que ele era responsável por alguns naquela congregação e que não ia embora. E isso é real. Não é uma história inventada. Eu expulso demônios, eu sei o que eu estou falando. Eu lido com muitas dessas coisas. Ele disse que não ia. Ele é que era responsável por distrair um certo grupo de pessoas na igreja. Toda vez que o pastor ministrava. Foi o que ele disse, não ia embora. O pastor disse em nome de Jesus Cristo: você vai embora e não vai voltar a essa igreja. E ordenou que ele fosse embora. E ele foi. E adivinhem, naquela mesma semana, um avivamento estourou na igreja. Vinha distraindo pessoas. Às vezes, em certas reuniões, é algo que eu observei. Às vezes, em certas reuniões, você nota, a palavra de Deus está indo e, de repente, quase 30, 40, 50 pessoas tossindo na igreja. Constantemente, pessoas tossindo, tossindo, tossindo por todo lado. Você já observou isso? Por que ninguém está tossindo agora? Nos encontros, de repente, tanta gente tossindo. Distração satânica. Você ouve em todo canto. Sabe, 2 ou 3 pessoas tossindo, Isso pode ser uma coisa pessoal, sabe? Mas quando você tem por todo lado, tossindo por todo lado. E não é porque o lugar está desagradável. Distração. Outras vezes você encontra pessoas dormindo. Sabe, se você pega 1 ou 2 pessoas dormindo na congregação, pode não ser um problema, mas quando encontra várias dormindo, estão tentando dizer ao pastor: pare. Então há aqueles infelizes em ofertar. O pastor diz: é hora da oferta. Eles não querem dar. Todos dando um pouco, por menor que seja. O pastor acha que a entrada vai ser grande hoje.
vai ver não há quase nada. Ele acha que alguém roubou a oferta. Ninguém roubou. Aqueles demônios estavam agindo naquela igreja. Mas até que o pastor jejue, ele tem que jejuar e orar. Ele deve jejuar. Ele deve jejuar e orar, porque há tipos diferentes de demônios. E você não sabe qual é esse. E Jesus disse que há demônios que não vão sair a não ser por oração e jejum. Ele não disse a não ser por ordenarmos. Ele disse a não ser por oração e jejum. Então você não está orando pelo demônio ou contra o demônio, está orando para Deus, para Ele abrir a sua mente, abrir seu espírito para você saber o que acontece. E então você jejua e recebe direção. O mesmo acontece com pessoas nos seus negócios, por isso você tem que orar pelos membros da sua igreja, porque alguns deles não têm este conhecimento ou esse entendimento sobre estas coisas. E você não pode só pregar, não é suficiente. Você também tem que fazer algo sobre isso. Porque pense nisso, há muitos membros na igreja que são bebês. Sabe, muitos mesmo salvos não crescem da noite para o dia só porque você fala. Leva tempo para desenvolver algumas coisas. Há pessoas que ganham e colocam no saco cheio de buracos. E ainda assim continuam a dar. São felizes em dar. Então, você tem que aprender a tomar uma posição para com os membros da igreja. Às vezes, a atividade satânica pode não ser facilmente discernível a partir das reclamações do indivíduo. Sabe, alguém conta o que está passando com ela e você diz, isso deve ser uma coisa demoníaca, mas há coisas que não importa o quanto as reclamações sejam feitas a você, você pode não ver imediatamente nenhuma manipulação satânica nisso. Porque tudo parece normal. Até e só se o Espírito de Deus abrir esse entendimento para você. E você vai se espantar com algo que parecia tão normal e que era, na verdade, inspirado por Satanás. Ele nos disse, não lutamos contra carne e sangue, não é essa a nossa luta. Então, se você acha que no seu cristianismo não existe, sabe, não existe batalha, você pode estar se enganando. Porque talvez eu deva dar a você uma ideia do inimigo contra quem lutamos, Satanás. Demônios estão em maior número que seres humanos na Terra. Primeiro, eu quero que você entenda isso. Eles são em maior número do que seres humanos, na verdade, muito mais. Você está ouvindo o que eu estou dizendo? Então, lidar com alguns demônios em particular não necessariamente encerra a operação deles. Porque você não vai exterminá-los. Jesus disse expulsar demônios e não queimá-los. Então, quando você os expulsa, o que Jesus disse, quando o demônio é expulso de um homem, ele anda por lugares secos buscando descanso, e não encontrando, ele diz, eu vou voltar para o lugar de onde eu saí. Ok? Ele planeja voltar. Mas isso, ele apenas volta se não encontrar outro lugar, ou seja, a primeira opção é procurar outro lugar. E se ele acha outro lugar, ele fica. Então, o que você consegue expulsando demônios? Apenas transferi-los. Não que eles não mais existam. Então, os mesmos demônios que Pedro, Paulo, Mateus, os mesmos demônios que eles expulsaram, esses mesmos demônios são aqueles com quem lidamos. Até mesmo aqueles demônios que estavam naquele tempo, naquele homem Gadara. Alguns deles podem ter vindo para a Nigéria e estão por aí. Sim, eles vão saber que estamos falando deles, que são aqueles daquele tempo. Então estamos lidando exatamente com os mesmos demônios deste mundo, não são novos.
Não nascem mais, então não há uma nova geração de demônios. Não há uma nova geração de demônios. Eles são os mesmos. Eles não se reproduzem. Os mesmos demônios. Eles frustram pessoas, frustram indivíduos, eles frustram negócios, eles... Sabe, há um monte de coisa que eles podem fazer. Mas a nós foi dada a autoridade em o nome de Jesus Cristo para lidar com eles. Na verdade, podemos impedir a sua atividade. A questão é se faremos ou não. Se vamos fazer ou não, ou se vamos pensar, eles não estão lá. Se pensarmos que eles não estão lá, isso não vai levá-los. Temos que tomar ações. Eu quero olhar desse lado das coisas, porque quando as coisas não estão indo bem, você pode começar a buscar opções como você fez isso, está confessando a palavra certa, você estava proclamando, você estava dando, você fez isso, procuramos todas essas culpas, ou onde talvez alguém não fez o que deveria ter feito. Mas olhe para o outro lado, onde você fez tudo o que deveria ter feito, mas existe uma força externa. Existe uma força externa para a qual devemos dar atenção. Aleluia. Você está aí? Certo, veja o Evangelho de Lucas. Você vê algo no capítulo 13. Vamos começar com o verso 10. Lucas capítulo 13, verso 10. Encontraram? E ele estava ensinando em uma das sinagogas no sábado. E eis que havia uma mulher que tinha um espírito de enfermidade há 18 anos. E ela andava encurvada e, sem de modo algum poder se endireitar. Essa mulher andava toda encurvada assim. Não conseguia se endireitar. Esta mulher era conhecida por ser assim. Ela não era uma estranha na sinagoga. A sua condição não era estranha às pessoas. Eles não demonstravam surpresa com alguém que tinha aquela aparência. Ela entrou quando Jesus estava ensinando, certo? Agora, verso 12. E quando Jesus a viu, ele a chamou e disse a ela, mulher, tu estás livre desta enfermidade. E ele impôs as mãos sobre ela, e imediatamente ela se endireitou e glorificava a Deus. Agora, se essa história tivesse parado aí, nós não saberíamos que havia mais nisso. Continuemos. E o chefe da sinagoga respondeu com indignação, imaginem, as pessoas com raiva quando você é curado. Porque Jesus tinha curado num sábado, e disseram às pessoas, há 6 dias nos quais o homem deve trabalhar, venha nesses dias para ser curado, e não no dia do sábado, imaginem. Você acha que ele se empolgaria? Nem todos se empolgam com algo bom. Eu achei que ele se alegraria. Instantaneamente ele fez um anúncio. Senhoras e senhores, há 6 dias para trabalhar. Durante esse, se você quiser ser curado, venha. Não tragam a sua doença para cá no sábado, imaginem. Totalmente sem compaixão. Ok.
O Senhor então respondeu e disse: Seu hipócrita! Cada um de vocês no sábado não desprende o seu boi ou jumento da manjedoura para levá-lo a beber? E não deve essa mulher, sendo filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos, ser liberta deste cativeiro no sábado? Ela estava nessa condição há 18 anos. E agora ela se endireitou e não há empolgação na igreja. Uma vez eu tive uma palavra de conhecimento no encerramento de um culto, sabe, perto do final do culto, e algumas pessoas queriam ir embora e ficavam: por que o pastor está atrasando a saída? Porque você está ministrando apenas para uma pessoa. O Espírito de Deus mandou ministrar para uma pessoa que estava passando dificuldades. E você acha que deviam se empolgar porque essa foi curada? Mas há pessoas como esse homem que ficam olhando para o relógio. Para que atrasar o culto? Por que não fez isso logo? Porque nunca se encontraram numa posição difícil. Nunca. Satanás prendeu, veja isso, a Bíblia diz que Satanás prendia essa mulher. Satanás amarrava essa mulher nesta condição. Sabe, a minha primeira experiência expulsando um demônio eu nunca vou esquecer. E aquele demônio deixou aquele jovem amarrado. Sabem? Eu tinha expulsado vários deles, talvez uns 9, coisa assim. E esse último demônio em particular, o rapaz no chão, eu expulsando os demônios dele, depois que se foram, ele disse: eles amarraram minhas pernas. Eu disse: levante. Ele disse: eu não consigo. Não conseguia levantar nem andar. Eles o amarraram. Imagine se o deixássemos assim. Talvez não andasse de novo. Ele era o único que podia ver, que podia sentir como se estivesse amarrado, porque ele usou o termo: eles amarraram minhas pernas. Eu disse: levante. Ele disse: eu não consigo. Amarraram minhas pernas. Imagine se alguém dissesse a você que suas pernas foram amarradas, você olhasse e não visse cordas. E achar que era um bêbado. Sabe, esse cara fica vendo as pernas dele amarradas, sabe? Mas amarraram as pernas dele. E aconteceu numa esquina, estávamos cercados por umas 200 pessoas. E então, eu peguei sua perna, caiu, caiu. Amarraram ele. Vem. Eu disse: não se preocupe. Eu li outra passagem para que todos ouvissem. E eu disse: eu vou usar essa passagem agora. E ele será livre. E é por isso que eu acho que eu devo parar essa noite, porque o tempo acabou. Sim. Eu continuo amanhã. Fale com o Senhor agora.